Era a véspera de Natal, o último dia de trabalho da faxineira naquela residência silenciosa. Enquanto se preparava para ir embora, algo impossível aconteceu. O filho do milionário, que nunca havia dado um único passo, levantou-se da cadeira de rodas com lágrimas nos olhos e correu em sua direção, como se guiado por um milagre. O que aconteceu depois deixou a todos perplexos. A chuva caía suavemente sobre os telhados de gramado, cobrindo os subúrbios com um véu úmido que fazia cada som parecer abafado, como se o mundo prendesse a respiração antes da véspera de Natal. Cida Medeiros parou diante do portão alto da mansão dos Camargo, como fazia todas as manhãs há 15 anos. Suas mãos pequenas, calejadas pelo trabalho, alcançaram as chaves no bolso do casaco. A chave rangeu na fechadura e a porta pesada se abriu com um gemido suave, revelando um interior que ela conhecia melhor do que a própria casa. A mansão estava em silêncio. Sempre foi assim desde que ela começou a trabalhar ali. Mas nos últimos anos, o silêncio se tornou quase palpável, denso como a névoa. Cida tirou o casaco e o pendurou no cabide antigo do hall de entrada. Seus passos ecoavam nos corredores altos enquanto ela atravessava a sala principal, onde a grande lareira ficava vazia e as janelas deixavam entrar a luz pálida da manhã de verão. "Bom dia, Sr. Ricardo." Ela sussurrava para os cômodos vazios, como fazia todos os dias, embora soubesse que o dono da casa provavelmente ainda dormia ou já estava trancado em seu escritório, evitando o mundo. Ela foi para a cozinha, onde começou seu ritual. Primeiro, o café, forte, aromático, que poderia despertar até as memórias mais adormecidas. Depois, a verificação da lista de tarefas que ela mesma preparava todas as noites antes de ir embora. Hoje era especial. A véspera de Natal estava há apenas 3 dias e a casa precisava de uma transformação. Cida abriu a janela da cozinha, permitindo que o ar fresco do verão se misturasse ao calor do ambiente. Ela gostava desse contraste. Lembrava-a de que, mesmo nos dias mais frios, era possível encontrar calor se soubesse onde procurar. Seu olhar vagou pelo jardim, onde antes cresciam lindas hortênsias, e agora restavam apenas os galhos nus dos arbustos e as pegadas na grama, pequenas demais para pertencerem a um homem adulto. Ela se virou e começou os preparativos. A massa para os bolinhos de bacalhau, tradicional, como os que ela servia à sua própria família por anos, antes que a vida a levasse ali, para aquela grande e vazia mansão. Suas mãos trabalhavam mecanicamente, mas seu coração batia um pouco mais rápido. Algo naquela casa estava mudando, embora ela não conseguisse definir o quê. Talvez fosse a mudança na maneira como o jovem Gabriel a olhava ultimamente. Talvez o eco de passos que às vezes ouvia do andar de cima quando o Sr. Ricardo deveria estar no trabalho. Enquanto a massa descansava, Cida foi ao porão buscar as decorações de Natal. Os degraus rangiam sob seus pés e o ar lá embaixo era fresco e úmido. Caixas vazias estavam enfileiradas, cada uma cuidadosamente etiquetada com sua caligrafia. Bolas azuis, pisca-piscas, presépio de 1998. Eram resquícios de tempos em que a casa fervilhava de vida, quando o riso de uma criança ecoava em cada canto. Quando alcançou a primeira caixa, ouviu um som suave, como se alguém estivesse se movendo entre outras caixas. Ela parou, escutando. Silêncio. Talvez fossem apenas as tábuas velhas que trabalhavam com a mudança de temperatura. Ou talvez... "Tem alguém aí?" Ela perguntou baixinho, mas só o silêncio respondeu. Ela pegou as caixas necessárias e voltou para cima, onde a sala principal esperava pela transformação. Começou a tirar os enfeites com cuidado, tratando cada um como uma relíquia. Ali, uma figura de anjo com uma asa quebrada. Ali, uma bola com o dourado desgastado. Cada uma contava a história de dias melhores para aquela família. Enquanto montava o presépio na cômoda, ouviu passos na escada.
Ricardo Camargo descia lentamente, sua silhueta alta projetando uma longa sombra na parede. Ele vestia um terno escuro, como sempre, e seus cabelos estavam cuidadosamente penteados, embora Cida notasse o cansaço em seus olhos. "Bom dia, dona Cida", ele disse, a voz baixa, mas cortês. "Bom dia, senhor Ricardo. Estou preparando a casa para as festas, como todos os anos." O homem parou, seu olhar pousou no presépio e em seus olhos por um momento brilhou algo que ela poderia chamar de dor. "Isso é realmente necessário?" ele perguntou sem olhá-la. Cida sentiu o coração apertar no peito. Aquela pergunta, feita todos os anos, sempre doía. "Sim, senhor Ricardo, é necessário", ela respondeu, gentilmente, mas com firmeza. "As festas são para os vivos e para a esperança." O homem acenou com a cabeça, sem responder, e dirigiu-se à saída. Na porta, ele parou. "Dona Cida, obrigado por tudo." E saiu, deixando-a sozinha com os enfeites e a lembrança de como aquela casa precisava de cura. Gabriel Camargo estava sentado na janela de seu quarto, observando Cida pendurar os pisca-piscas no jardim. Seu coração de 12 anos batia mais rápido, enquanto ele havia lidar delicadamente com cada enfeite, como se fosse feito do vidro mais fino. Há 3 meses, seus dias eram preenchidos por um segredo tão grande que às vezes ele tinha a sensação de que seu peito explodiria com o peso. A cadeira de rodas estava ao lado da cama, o metal frio lembrando-o da mentira que ele mantinha há tempo demais. Gabriel olhou para suas pernas debaixo do cobertor. Ele moveu os dedos dos pés. O movimento era fluido, natural. Não era mais um milagre, mas cada passo que ele dava secretamente no porão ainda parecia mágico. Tudo começou por acaso, 6 meses atrás, quando Cida estava limpando o porão. Ele estava cansado de ficar deitado na cama e, aproveitando que o pai estava no trabalho, desceu de elevador. Queria apenas ver as velhas decorações de Natal, tocá-las, relembrar os tempos antes do acidente. Ao chegar ao porão, ouviu os passos dela na escada e, em pânico, tentou se esconder entre as caixas. E então aconteceu. Ele se levantou. Simplesmente se levantou da cadeira de rodas, como se seu corpo tivesse se lembrado de como fazer aquilo. Por um momento ele ficou em pé, tremendo de descrença, e depois caiu de volta na cadeira de rodas ao ouvir a voz dela. "Gabriel, está tudo bem?" Naquele dia, ele mentiu pela primeira vez, e no dia seguinte voltou ao porão para verificar se não era um sonho. Não era. Ele podia ficar em pé, podia andar, podia até correr entre os velhos enfeites de Natal, mas toda vez que saía do porão, ele voltava para sua prisão de rodas. O motivo era simples e complicado ao mesmo tempo. O pai havia mudado após o acidente. Ficou mais silencioso, mais triste, mas também mais presente. Pela primeira vez em anos, eles passavam tempo juntos, e Ricardo lhe contava sobre a empresa, sobre a vida, sobre o passado. Gabriel sabia que se ele se curasse, o pai se afastaria novamente, mergulharia no trabalho, e seus momentos juntos desapareceriam como fumaça da lareira. E havia ainda Cida. A presença dela na casa era como um abraço quente em um dia de chuva. Quando ela cantava velhas canções enquanto limpava, quando lhe deixava rabanadas na janela, quando às vezes sentava ao lado de sua cama e lia livros em voz alta, nesses momentos ele se sentia seguro. Será que tudo isso desapareceria se ele deixasse de ser o menino doente que precisava de ajuda? Gabriel ouviu passos no corredor. Rapidamente ele se sentou na cadeira de rodas e cobriu as pernas com o cobertor. A porta se abriu suavemente e Cida parou no batente com uma bandeja. Trouxe um chá quentinho e uns salgadinhos de bacalhau. Ela disse a voz como mel com leite. Talvez ajude a te aquecer. Ela colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e sentou-se na cadeira perto da janela.
Gabriel gostava desses momentos quando ela ficava com ele por mais tempo, em vez de apenas cumprir suas tarefas. Dona Cida, ele começou baixinho. A senhora acredita em milagres? A mulher ergueu as sobrancelhas e em seus olhos brilhou um interesse. Claro, Gabriel, especialmente nesta época de festas. Por que pergunta? O menino brincava com a ponta do cobertor sem olhá-la. E se alguém recebesse um milagre, mas tivesse medo de aceitá-lo? Porque achava que poderia perdê-lo? Cida inclinou-se para ele, seu rosto expressando preocupação. Está tudo bem? Algo te incomoda? Não, não. Gabriel balançou a cabeça rapidamente. É só uma pergunta. Eu estava lendo um livro sobre o Papai Noel e... Gabriel, ela o interrompeu suavemente. Milagres não são para serem escondidos. São para serem compartilhados com aqueles que amamos. E se alguém tem medo de aceitá-los, talvez signifique que não entende seu verdadeiro significado. O menino olhou para ela atentamente, como se suas palavras abrissem uma nova perspectiva para ele. Mas e se aceitar o milagre significar que tudo vai mudar? E não se sabe se para melhor? Cida levantou-se e foi até a janela, de onde se via o jardim coberto de chuva. Seu reflexo no vidro parecia pensativo. Sabe de uma coisa, Gabriel? Às vezes, aquilo de que mais temos medo acaba sendo o que mais precisamos. Seu pai... Ela parou como se não soubesse se deveria continuar. Seu pai mudou muito depois do acidente. Acho que ele tem medo de muitas coisas, mas talvez algumas mudanças seriam boas para ele. E a senhora? Perguntou Gabriel inesperadamente. Algo mudaria para a senhora? Cida virou-se da janela e suas bochechas ficaram ligeiramente rosadas. Eu sou apenas uma empregada doméstica, Gabriel. Meu papel é claro. Mas e se a senhora pudesse escolher? Se pudesse ser outra pessoa nesta família? O silêncio que se seguiu foi cheio de palavras não ditas. Cida voltou para perto do menino e delicadamente ajeitou o cobertor dele. Às vezes penso que os milagres mais bonitos acontecem quando paramos de temê-los. Ela sussurrou. E agora coma os salgadinhos antes que esfriem. Quando ela saiu, Gabriel olhou longamente para a porta. As palavras dela giravam em sua cabeça como gotas de chuva do lado de fora. Talvez fosse hora de parar de ter medo de seu milagre. Talvez fosse hora de confiar que o amor não desaparece quando paramos de precisar de ajuda. Mas ainda não. Hoje ele ainda seria o menino doente a quem Cida trazia salgadinhos quentinhos e que podia amar em segurança sua pequena e incompleta família. Ricardo Camargo estava em seu escritório, olhando pela janela para o jardim, onde Cida pendurava os últimos pisca-piscas nos galhos do velho carvalho. Seus movimentos eram seguros, cheios de graça, e cada enfeite encontrava seu lugar, como se a mulher possuísse um mapa interno de como deveria ser uma casa festiva ideal. Era uma habilidade que ele havia perdido há muito tempo, a habilidade de criar calor com pequenos detalhes. A empresa Camargo Artesanatos, por 3 gerações, era especializada na produção dos mais belos enfeites de Natal do Brasil. Seu avô começou o negócio em uma pequena oficina no interior do Rio Grande do Sul. Seu pai a transformou em uma empresa conhecida em todo o país. E Ricardo, a cada ano, afastava-se mais dela. A ironia do destino fez com que o homem, cuja família criava alegria para milhares de lares, não conseguisse encontrá-la no seu próprio. A mesa estava coberta de relatórios de vendas que deveriam deixá-lo feliz. Os lucros deste ano eram recordes. Os pedidos para a próxima temporada superavam em todas as expectativas. Mas Ricardo olhava para esses números como símbolos abstratos que não tinham nada a ver com sua vida. Antigamente, cada bola vendida, cada pisca-pisca o enchia de orgulho. Agora,
eram apenas a causa de mais reuniões que lhe permitiam fugir de casa. O telefone tocou, tirando-o do devaneio. Camargo! Ele atendeu secamente. Ricardo, é o Marcos. Temos um problema com o lote de anjinhos para exportação para a Alemanha. Um desastre total. Algum erro na pintura. Ricardo ouvia seu parceiro de longa data descrever os problemas técnicos, mas sua atenção divagava para a janela, onde Cida terminava o trabalho no jardim. Ele notou que ela parou, perto dos velhos arbustos de rosas, aqueles que Silvia havia plantado antes do acidente. A mulher os tocou delicadamente, como se estivesse cumprimentando velhos amigos. Silvia. Sua esposa havia morrido 5 anos após o acidente de Gabriel, incapaz de suportar o peso da culpa e da dor. Deixou uma casa cheia de memórias e um marido que não conseguia ajudá-la, porque ele mesmo estava afundando em sua própria tristeza. Desde então, a casa se tornou apenas um lugar onde ele dormia e comia, e sua vida se limitava ao trabalho e aos cuidados com o filho. Ricardo, está me ouvindo? A voz de Marcos interrompeu seus pensamentos. Sim, sim. Atrasem o envio em 1 semana e mandem consertar o lote inteiro, que custe o que custar. Mas isso significará? Não me importa. Não enviaremos nada aos clientes que não seja perfeito. Ele desligou e voltou a observar a mulher no jardim. Cida havia terminado as decorações e caminhava em direção à casa, carregando uma caixa vazia de enfeites. Suas bochechas estavam vermelhas de frio e os cabelos escapavam do gorro de lã. Havia algo nela, tão natural, como se ela não precisasse fingir ser outra pessoa, senão quem era. Ricardo se perguntou quando foi a última vez que viu uma mulher que não quisesse nada dele. Suas conhecidas do trabalho, ambiciosas, educadas, mas sempre conscientes de sua fortuna e posição social. Cida era diferente. Em 15 anos, ela não pediu aumento, não reclamou de tarefas extras, não tentou despertar seu interesse. Ela fazia o seu trabalho e deixava para trás uma casa que era mais um lar do que antes de sua chegada. Ele ouviu passos no corredor, leves, familiares. Cida voltava do jardim. Ricardo de repente sentiu uma inquietação, como se estivesse fazendo algo errado ao observá-la pela janela. Virou-se da vidraça e fingiu se concentrar nos papéis. Mas ele não conseguia se concentrar. Seus pensamentos voltavam sempre para a imagem da mulher que arrumava cada enfeite de Natal com tanto cuidado, como se cada um fosse importante. Quando foi a última vez que ele mesmo tratou algo com tanta atenção? Quando foi a última vez que algo realmente fez diferença para ele? Ele levantou-se da mesa e saiu do escritório. Pretendia apenas verificar como estavam os preparativos de Natal, mas ao chegar à sala, parou na soleira. Cida estava ajoelhada perto da lareira, arrumando a lenha em uma pilha perfeita. Seus movimentos eram concentrados, cheios de sabedoria prática. A lareira não era usada há meses, mas a mulher a preparava como se naquela noite fosse acender nela a primeira fogueira quente em anos. Dona Cida, ele disse baixinho, não querendo assustá-la. A mulher olhou por cima do ombro e um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Desculpe, Sr. Ricardo, não ouvi o senhor entrar. Estou preparando a lareira para a noite de Natal. Pensei que talvez não haverá noite de Natal. Ele a interrompeu rapidamente, mas logo se arrependeu da aspereza em sua voz. Quer dizer, não comemoramos as festas. Cida levantou-se lentamente, sacudindo as mãos para tirar a poeira. Entendo, Sr. Ricardo, mas Gabriel é uma criança. Crianças precisam de tradições, precisam de fé de que o mundo pode ser bonito. O mundo não é bonito, ele disse, olhando para a lenha arrumada. O mundo é um lugar onde crianças de 12 anos sofrem acidentes de carro na véspera de Natal. Cida ficou em silêncio por um momento e depois se aproximou.
Mas o mundo também é um lugar onde há pessoas dispostas a criar beleza para os outros todos os dias, mesmo quando elas mesmas se esqueceram dela. Ricardo olhou para ela surpreso. Sua empresa, Sr. Ricardo, todos os anos ela traz alegria para milhares de famílias. Isso também faz parte do mundo. É apenas negócio, ele murmurou, mas as palavras soaram falsas até em seus próprios ouvidos. Não. Cida balançou a cabeça com decisão. Eu vi seus projetos, os esboços antigos no escritório. Cada enfeite foi desenhado com amor. Não era apenas trabalho. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ninguém falava de seus projetos assim há anos. Isso foi há muito tempo, ele sussurrou. Mas o talento não desaparece, Sr. Ricardo. Apenas dorme às vezes. Eles ficaram parados em silêncio. Entre eles, queimava um fogo invisível de compreensão. Pela primeira vez em anos, Ricardo não se sentia julgado ou forçado a mudar. Sentia-se apenas visto. A véspera de Natal chegou com a intensidade inesperada de um temporal de verão. A chuva caía desde a manhã tão forte que as estradas nos arredores de Gramado se tornaram intransitáveis e os ônibus foram cancelados um após o outro. Cida parou na janela da cozinha, olhando a tempestade que transformava o mundo em um labirinto branco. Pela primeira vez em 15 anos, ela não conseguiria voltar para seu pequeno apartamento para a noite de Natal. A senhora vai ficar conosco, disse Ricardo quando a encontrou na cozinha, onde ela preparava a ceia como se fosse um dia comum. A voz dele soava diferente do habitual, mais quente, embora ainda incerta. Não quero incomodar, Sr. Ricardo. Posso dormir no quartinho de serviço? A senhora vai usar um dos quartos de hóspedes. Ele a interrompeu com firmeza. E ele hesitou. Talvez jantemos juntos hoje, nós três. Cida ergueu as sobrancelhas, surpresa. Por anos, eles haviam comido separadamente. Ela na cozinha, Ricardo na sala de jantar e Gabriel em seu quarto. Se o senhor permitir, preparei Chester assado com farofa e salpicão. Ou seja, uma ceia tradicional. Ele disse com um sorriso discreto que os surpreendeu a ambos. À noite, a casa cheirava como antigamente, a canela, a cravo e ao calor de um lar. Cida acendeu a lareira que havia preparado de manhã e as chamas projetavam sombras dançantes nas paredes da sala. A mesa da sala de jantar foi posta pela primeira vez em anos para mais de uma pessoa. Gabriel desceu de elevador para o andar térreo, seus olhos brilhando de excitação. Ricardo o ajudou a sentar-se em uma cadeira comum à mesa, e Cida notou como o menino se movia com segurança, como ele operava as pernas com destreza. Algo nesses movimentos parecia estranho, muito fluido para alguém que não andava há 3 anos. Aqui cheira como na casa da vovó, disse Gabriel, sorrindo amplamente. Lembra, pai? A vovó sempre fazia muitos pratos deliciosos para a ceia. Ricardo acenou com a cabeça, seu rosto suavizando por um momento. Sua mãe também. No primeiro ano de casados, ela tentou recriar todas as receitas da vovó. A cozinha parecia depois de uma guerra. Foi a primeira vez em anos que ele mencionou Silvia sem dor na voz. Cida sentiu um calor no coração, mas ao mesmo tempo um estranho toque de ciúmes. Ela não tinha direito a ciúmes, mas talvez o senhor me conte sobre ela algum dia? Ela disse baixinho, sobre sua esposa. Ricardo olhou para ela por cima da mesa. À luz das velas, seu rosto parecia mais jovem, menos marcado pelo sofrimento. Talvez um dia, ele respondeu gentilmente. Eles comeram em um silêncio agradável, interrompido apenas pela música suave que Cida havia colocado no velho gramofone. Gabriel contava sobre os livros que havia lido ultimamente. Ricardo compartilhava planos para um novo projeto na empresa, e Cida ouvia, sentindo-se parte de uma verdadeira família.
Depois da ceia, quando Gabriel adormeceu no sofá da sala em frente à lareira, Ricardo e Cida ficaram sozinhos. Ela limpava a louça, ele adicionava lenha ao fogo. O silêncio entre eles era cheio de palavras não ditas. "Obrigado", disse Ricardo de repente, sem se virar da lareira. "Pelo quê?" "Por fazer esta casa cheirar a lar novamente. Por fazer meu filho sorrir. Por..." Ele parou procurando as palavras. "Por me permitir esquecer às vezes quem eu deveria ser e me permitir ser quem eu sou." Cida largou o pano de prato e se aproximou. À luz do fogo, ela parecia um anjo de um dos enfeites que sua empresa produzia, delicada, mas forte. "E quem é o senhor, senhor Ricardo?" "Não sei mais", ele admitiu sinceramente. "Antes eu era marido, pai, artista. Agora sou apenas um homem cansado que não sabe como viver." Cida parou ao lado dele, olhando para as chamas. "Talvez não precise saber. Talvez seja suficiente tentar a cada dia." "E você? Quem é você, Cida?" Ele usou seu primeiro nome pela primeira vez sem o Dona no início. O som do seu próprio nome na boca dele fez seu coração bater mais rápido. "Sou uma mulher que ama esta casa e as pessoas nela. Acho que isso basta." Ricardo virou-se para ela e em seus olhos ardia o mesmo fogo da lareira. "Não, não basta. Você merece mais." "Mais o quê?" "Mais tudo. Uma casa própria, uma família própria, alguém que a ame como você merece ser amada." Cida sentiu as bochechas arderem. Eles estavam muito próximos e o ar entre eles estava denso de tensão. "Talvez eu já tenha o que preciso", ela sussurrou. Naquele momento, Gabriel se mexeu no sofá, resmungando em seu sono. Os dois se afastaram, como se o fogo da lareira de repente tivesse ficado muito quente. "Eu o levo para o quarto", disse Ricardo com a voz rouca. Ao levantá-lo, Cida notou que o menino abriu os olhos por um momento e a olhou diretamente. Naquele olhar havia um conhecimento, como se Gabriel entendesse mais do que uma criança de sua idade deveria. Mais tarde naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, Cida demorou a adormecer. Atrás da parede, ela ouvia os passos de Ricardo, que também aparentemente não conseguia descansar. Pela primeira vez na vida, ela passava a véspera de Natal não sozinha. Pela primeira vez, se sentia parte de algo maior do que apenas o trabalho. Mas ela também sentia que algo estava mudando. Entre ela e Ricardo, algo perigoso e bonito se desenvolvia ao mesmo tempo. E Gabriel? Em Gabriel havia algo misterioso, como se o menino soubesse de coisas que não deveria saber. Naquela noite, ela sonhou com anjos com os rostos dos moradores daquela casa. E quando se levantou de manhã, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez os milagres realmente acontecessem. O outono chegou aos arredores de Gramado com uma delicadeza inesperada, como se a própria natureza quisesse curar as feridas do verão. Cida estava ajoelhada no jardim atrás da mansão, plantando hortênsias coloridas no lugar onde antes cresciam as rosas de Sílvia. O sol aquecia suas costas através do suéter fino e o cheiro de terra fresca misturava-se ao aroma dos jasmins precoces. 4 meses haviam se passado desde a véspera de Natal e algo havia mudado irreversivelmente no ritmo daquela casa. Ricardo ficava mais frequentemente para o jantar, às vezes até a ajudava em pequenos trabalhos. As conversas deles se tornavam mais longas, mais pessoais, e Gabriel parecia mais feliz, mas ao mesmo tempo mais inquieto, como se carregasse um segredo grande demais para um menino de 12 anos. Ela estava pensando nisso quando ouviu um som suave atrás de si. Virou-se e viu Gabriel parado na porta do terraço, em pé, em suas próprias pernas, sem a cadeira de rodas, seguro e ereto, com um buquê dos primeiros lírios nas mãos. Seu coração parou por um momento e depois começou a bater tão rápido que ela temeu que explodisse.
Gabriel, ela sussurrou, sem conseguir acreditar em seus próprios olhos. O menino sorriu inocentemente, mas em seus olhos havia um pedido, desesperado e gentil ao mesmo tempo. Dona Cida, por favor. Ele começou dando um passo em sua direção. Por favor, não diga ao pai. Ainda não. Mas como é possível? Quando... Gabriel se aproximou. Seus passos eram firmes, naturais. Não havia nela a incerteza de alguém que está apenas aprendendo a andar. Isso acontece há meses. Eu treino no porão, entre as velhas decorações. Primeiro eram apenas pequenos movimentos, depois eu conseguia levantar e agora... Ele se iluminou. Agora eu consigo correr. Cida levantou-se lentamente, ainda sem conseguir acreditar no que via. Suas mãos tremiam enquanto ela sacudia a terra do avental. Isso é um milagre, Gabriel. Um verdadeiro milagre. Por que você não quer contar ao seu pai? Ele ficará tão feliz. O rosto do menino escureceu. E se ele parar de precisar de mim? E se ele voltar a trabalhar o dia todo e nós ficarmos estranhos de novo? E se... A voz dele tremia. E se eu não for mais o filho doente que precisa de ajuda, mas apenas uma criança comum com quem não é preciso se preocupar? Cida sentiu o coração partir em pedaços. Aquele menino sábio e carinhoso tinha medo de sua própria cura, porque ela significava a perda da atenção do pai. Gabriel, seu pai te ama não porque você está doente. Mas desde o acidente ele é diferente. Ele a interrompeu. Ele fica em casa, me conta sobre a empresa, às vezes até sorri. E antes? Antes ele trabalhava de manhã à noite e eu só o via no jantar. Cida sentou-se no banco do jardim e deu um tapinha no lugar ao lado dela. Gabriel se aproximou e sentou-se, ainda segurando os lírios. E a senhora? Ele perguntou, baixinho. Se eu não precisar mais de ajuda, a senhora vai ficar conosco? Aquela pergunta foi como uma faca no coração. Cida percebeu de repente o quanto ela mesma se tornara dependente daquela família estranha e incompleta. Das conversas diárias com Ricardo, dos sorrisos de Gabriel, da sensação de ser necessária. Não sei, Gabriel, ela respondeu sinceramente. Mas sei que algumas coisas não podem ser construídas sobre mentiras. Mesmo que a mentira pareça proteger as pessoas que amamos. Isso quer dizer que a senhora vai contar a ele? Cida olhou para o menino. Seu rosto jovem, cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Pensou em Ricardo, no quanto ele precisava acreditar em milagres. E então pensou em si mesma, no quanto ela temia ficar sozinha. Te dou uma semana, ela disse finalmente. Uma semana para você mesmo contar a verdade ao seu pai. Se não o fizer, eu o farei. Gabriel acenou com a cabeça, entendendo o peso daquela decisão. Dona Cida, a senhora o ama? Meu pai? A pergunta a pegou de surpresa com sua franqueza. Suas bochechas arderam. Gabriel, isso não é... Isso quer dizer... O que sim, ele afirmou com uma sabedoria que ultrapassava sua idade. E ele a ama. Eu vejo como ele a olha, como ele sorri quando a senhora não vê. Meu filho, você não pode falar assim. Por que os adultos sempre complicam coisas que são simples? Gabriel levantou-se, entregando-lhe os lírios. Se eles se amam, deveriam ficar juntos. E eu gostaria disso. A senhora faz o pai feliz e eu quero ter uma mãe. Aquelas palavras a atingiram com a força de um raio. Mãe. Ela nunca havia pensado em si mesma nesse papel. Nunca ousara sonhar que poderia ser algo mais do que uma empregada doméstica naquela casa. Gabriel, eu prometo que vou contar a verdade a ele. Ele a interrompeu. Mas que a senhora também pense na sua verdade. Se a senhora quer ser apenas a dona Cida, ou talvez a mãe do Gabriel e a esposa do pai.
O menino se virou e correu de volta para casa, deixando-a sozinha com os lírios e os pensamentos que giravam em sua cabeça como folhas em um vento de outono. Naquela noite, Cida demorou a adormecer 1 semana. Ela tinha 1 semana antes que tudo mudasse. 1 semana antes que o frágil equilíbrio deles fosse perturbado por uma verdade que poderia salvá-los a todos ou destruí-los. E no porão, entre os velhos enfeites de Natal, Gabriel praticava a caminhada, preparando-se para o momento em que deixaria de ser o menino doente e se tornaria apenas um filho que queria que sua família fosse feliz. Os dias se passavam como gotas de chuva que escorrem, cada uma carregando o peso da data que se aproximava. Cida observava Gabriel e Ricardo durante os jantares juntos, vendo a tensão que crescia no menino a cada hora. Ricardo não notava nada. Estava muito absorto nos novos projetos da empresa, sobre os quais falava com um entusiasmo que não mostrava há anos. No terceiro dia dessa estranha contagem regressiva, Cida encontrou no porão algo que fez o mundo parar por um momento. Entre as velhas caixas de decorações havia desenhos, dezenas de esboços feitos pela mão de Gabriel. Mas não eram desenhos comuns de criança. Eram estudos precisos de árvores de Natal, vistas de diferentes perspectivas, reproduções exatas de enfeites, retratos detalhados de anjinhos. E todos eram desenhados de pontos de vista impossíveis para alguém sentado em uma cadeira de rodas. Uma vista de cima, do nível de uma pessoa em pé, detalhes de galhos altos. Cada desenho era uma prova de que Gabriel se movia livremente pela casa há meses, talvez até anos. Com as mãos trêmulas, Cida folheava os esboços, encontrando novas provas em cada um. Aqui, a árvore de Natal da sala vista do alto da escada. Ali, a lareira da perspectiva de alguém que estava perto de uma prateleira alta. E no último desenho, ela mesma, capturada no momento em que pendurava os pisca-piscas no jardim, desenhada por alguém que a observava da janela do primeiro andar. A senhora encontrou meus desenhos. A voz de Gabriel a fez pular. O menino estava parado na escada do porão. Seu rosto estava pálido, mas em seus olhos ardia a determinação de um adulto. Gabriel, esses desenhos... Ela começou, ainda segurando os esboços. Eu sei o que a senhora está pensando. Ele desceu. Seus passos eram firmes. A senhora está pensando que eu menti para todos por muito tempo. E não foi assim. O menino sentou-se em uma caixa velha, encostando as costas na parede. No primeiro ano após o acidente, eu realmente não conseguia andar. Minhas pernas estavam fracas. Eu não as sentia. Mas depois... Lentamente comecei a recuperar a força. Comecei a praticar aqui, em segredo. Por que, Gabriel? Por que todo esse tempo? O pai estava feliz, ele disse simplesmente. Pela primeira vez desde a morte da mãe, ele estava realmente feliz. Ele me contava sobre o trabalho, ficava em casa, cozinhávamos juntos. E antes ele trabalhava de manhã à noite e eu só o via no jantar. Cida sentiu o coração apertar de dor. Aquele menino de 12 anos sacrificava sua infância para que o pai se sentisse necessário. E depois a senhora chegou. Gabriel continuou, sorrindo gentilmente. E eu vi como o pai mudava ainda mais, como ele sorria quando a senhora não via, como ele olhava longamente pela janela quando a senhora trabalhava no jardim. Pensei que, talvez, se eu ficasse doente por mais tempo, a senhora e ele se apaixonariam. Gabriel, mas eu estou errado, não estou? Em sua voz havia uma maturidade que partia o coração. A mentira não pode ser o fundamento do amor. Foi o que a vovó disse antes de morrer. Cida sentou-se ao lado dele no chão frio do porão, entre as caixas cheias de memórias de tempos melhores. Seu pai te ama como você é, Gabriel, não porque você precisa de ajuda. Mas e se eu me curar e ele voltar a trabalhar até tarde e se esquecer de mim? E se não?
E se a sua cura lhe der a maior alegria do mundo? Gabriel pegou um dos desenhos, aquele em que ele a havia desenhado. Dona Cida, se o pai soubesse a verdade, a senhora ficaria conosco? Sem uma criança doente em casa, a senhora ainda seria necessária? Aquela pergunta atingiu diretamente seu maior medo. Por tantos anos, ela fora necessária apenas como ajuda, como solução para um problema. E se não houvesse mais problemas para resolver? Não sei, ela respondeu sinceramente. Mas sei que a verdade é melhor do que a mentira mais bonita. Então eu vou contar a ele hoje. Hoje? Sim. Depois do jantar, Gabriel levantou-se endireitando os ombros. Mas a senhora pode ficar comigo? Caso ele fique bravo. Cida acenou com a cabeça, embora sentisse que seu próprio mundo estava à beira de um abismo. Claro, estarei com você. Quando eles saíram do porão, Gabriel parou na escada. Dona Cida, a senhora pode me prometer uma coisa? O quê? Que aconteça o que acontecer, a senhora não vai embora logo. Que a senhora dará uma chance a todos nós para nos adaptarmos à nova situação. Ela olhou em seus olhos jovens e sábios e viu neles o eco da dor de seu pai. O medo de ser abandonado, de ficar sozinho. Prometo, ela sussurrou. Mas quando preparava o jantar naquela noite, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a faca para cortar os legumes. Em algumas horas, tudo mudaria. Em algumas horas, ela descobriria se o lugar que amava como sua própria casa ainda seria seu lugar ou se tornaria apenas uma memória. E em seu quarto, Ricardo se preparava inconscientemente para receber o presente mais maravilhoso de sua vida. E não tinha ideia de que, junto com ele, poderia perder a mulher que começara a amar. O jantar começou como qualquer outro, desde a véspera de Natal. Na mesa redonda da sala de jantar, à luz das velas que Cida havia acendido por hábito. Ricardo contava sobre o novo contrato com uma empresa europeia. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo que não mostrava há anos. Gabriel estava sentado em sua cadeira de rodas, mas Cida notou como ele brincava nervosamente com a ponta do guardanapo, como olhava para o pai a todo momento, como se procurasse o momento certo. "Pai!" o menino disse de repente, interrompendo a história sobre os novos modelos de bolas de Natal. "Preciso te contar uma coisa." Algo em sua voz fez Ricardo parar imediatamente. Ele largou o garfo e olhou para o filho com atenção. "O que aconteceu, Gabriel?" O menino lançou um olhar rápido para Cida, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Ele respirou fundo. "Quero te mostrar algo, mas primeiro você precisa me prometer que vai ouvir a história inteira antes de ficar bravo." Ricardo franziu a testa, a preocupação estampada em seu rosto. "Gabriel, você me preocupa. Do que se trata? Prometa." "Está bem, eu prometo." Gabriel colocou as mãos nos braços da cadeira de rodas e lentamente, muito lentamente, começou a se levantar. Primeiro com dificuldade, como se as pernas estivessem fracas após muito tempo sentado, depois com mais segurança. E quando finalmente se levantou ereto, um silêncio tão profundo tomou a sala que era possível ouvir o tic-tac do relógio no hall. Ricardo olhava para o filho com a boca aberta, sem conseguir acreditar em seus próprios olhos. Seu rosto passou por toda uma gama de emoções, do choque à alegria, à preocupação e de volta ao choque. Quando? Ele gaguejou. "Eu consigo andar, pai. Eu consigo andar há meses." Gabriel deu um passo em direção ao pai, depois outro. Ricardo levantou-se tão abruptamente que derrubou a cadeira. "Isso é impossível." Os médicos disseram. Os médicos estavam errados. Ou... Gabriel parou no meio do caminho até o pai. "Ou eu me curei, e eu não queria te contar." "Você não queria?" A voz de Ricardo estava embargada, como se mal conseguisse sair da garganta. "Por que você não quis me dizer que meu filho podia andar?"
Cida viu a alegria no rosto do homem ceder lugar à dor e à incompreensão. Ela sabia que era aquele momento para o qual Gabriel se preparava e que ele mais temia. "Porque eu tinha medo de que você parasse de precisar de mim", disse o menino com a voz baixa e embargada. "Depois do acidente, você começou a conversar comigo. Pela primeira vez desde a morte da mãe, você realmente me notou. E antes você estava sempre ocupado." Ricardo recuou um passo, como se aquelas palavras fossem um golpe físico. Você pensa que eu te amo só porque você está doente? Não?" "Sei!" Gabriel irrompeu em choro, mas ainda estava de pé. "Não sei de nada. Só sei que quando eu estava doente, você ficava em casa. Você jogava comigo, lia livros para mim, me contava sobre a vovó e o vovô. E agora você provavelmente vai trabalhar até tarde de novo, porque não terá que se preocupar comigo." Ricardo ficou petrificado, olhando para o filho que chorava e que ainda não se aproximara dele. Por um longo tempo, a sala de jantar permaneceu em silêncio, interrompida apenas pelos soluços de Gabriel. "Há quanto tempo?" perguntou Ricardo. Finalmente sua voz baixa e controlada. "Há quanto tempo você podia andar?" Desde o verão passado." 9 meses. Ricardo acenou com a cabeça como se estivesse calculando algo na memória. 9 meses de mentiras. "Pai, E você sabia?" Ricardo virou-se de repente para Cida. "A senhora sabia disso?" Cida sentiu o sangue sumir do seu rosto. Nos olhos de Ricardo havia uma fúria que ela nunca havia visto antes. "Eu descobri há uma semana." Ela respondeu baixinho, mas honestamente. "Há uma semana." Ricardo riu amargamente. "E durante essa semana eu jantei com meu filho, que fingia ser deficiente, e com uma mulher que o ajudou nessa mentira." "Senhor Ricardo, não é assim." "Como não é assim?" A voz dele ficou gélida e calma, o que era pior do que um grito. "Como não é assim, dona Cida? Meu filho fingiu ser deficiente por 9 meses, e a senhora soube disso por uma semana e não me disse nada. Eu dei um tempo a ele." "Tempo? Para quê? Para inventar outra mentira?" Gabriel correu para o pai, agarrando sua mão. "Pai, não é culpa dela, eu que pedi para ela não contar." Ricardo olhou para o filho e depois para Cida. Em seus olhos havia tanta dor que a mulher sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca em seu coração. "Estou indo embora", ele disse baixinho. Preciso pensar." "Pai, por favor." "Não." Ricardo balançou a cabeça. "Não consigo olhar para vocês agora. Não consigo." Ele saiu da sala de jantar, deixando para trás apenas o som da porta batendo. Pela janela, Cida o viu caminhar pelo jardim em direção ao portão, sua silhueta diminuindo na luz dos postes. Gabriel caiu na cadeira e escondeu o rosto nas mãos. "Estraguei tudo", ele soluçou. "Eu sabia que ele ficaria bravo, mas pensei que ele ficaria um pouco feliz também." Cida se aproximou dele e o abraçou. O menino estava quente e tremia, tão diferente da imagem da criança fraca que ela carregava no coração por meses. "Você não estragou nada, Gabriel. Você disse a verdade. Isso foi uma coisa corajosa. E se ele nunca mais me perdoar? E se ele me deixar para sempre agora?" Cida não sabia o que responder. Ela mesma estava com o coração partido e não tinha certeza se Ricardo perdoaria a qualquer um deles. Mas ela sabia de uma coisa. Pela primeira vez em meses, ela se sentia uma verdadeira mãe, abraçando uma criança assustada que precisava de consolo. "Seu pai te ama", ela sussurrou. "Agora ele está ferido, mas ele te ama, e com o tempo ele vai entender." Mas enquanto dizia essas palavras, ela mesma não tinha certeza se acreditava nelas. Ricardo voltou para casa às 3 da manhã,
quando Cida já havia há muito tempo deitado Gabriel para dormir e ela mesma estava na cozinha, olhando para um chá frio. Ela ouviu a chave na fechadura, passos silenciosos no hall, mas não saiu para encontrá-lo. Não sabia o que dizer, e cada palavra parecia ter o potencial de causar mais dano. Nos 3 dias seguintes, a casa era como uma biblioteca fora do horário, silenciosa, fria, cheia de inscrições ilegíveis e livros fechados. Ricardo saía cedo de manhã e voltava tarde da noite, evitando qualquer contato. Gabriel andava pela casa como um fantasma. Sua alegria pela liberdade de movimento recuperada foi sufocada pelo peso do silêncio paterno. E Cida cumpria suas obrigações mecanicamente, sentindo que cada dia poderia ser o último naquele lugar. No 4º dia, Ricardo não foi trabalhar. Cida o encontrou na biblioteca, sentado diante de uma mesa cheia de documentos e olhando para um velho álbum de fotos. Quando ela entrou para arrumar, ele não levantou a cabeça. "A senhora pode ficar", ele disse baixinho. "Preciso conversar com a senhora." Cida parou perto da porta, sem ousar se aproximar. Ricardo finalmente olhou para ela, e em seus olhos havia um cansaço tão profundo que parecia atingir a própria alma. Havia verdade entre nós. Houve algo verdadeiro por um momento? A pergunta a atingiu como um tapa. Por um momento ela não conseguiu proferir uma palavra. Cada momento foi verdadeiro, Sr. Ricardo. Cada sorriso, cada conversa, cada refeição juntos. Mas eles se baseavam em uma mentira. Gabriel não precisava dessa atenção. E eu... Ele parou, procurando as palavras. E eu me comportava como um idiota, sentindo-me importante porque tinha um filho doente. Não é assim. Gabriel precisava da sua atenção, do seu amor. Isso não foi uma mentira. Ricardo fechou o álbum e recostou-se na cadeira. Durante 3 dias, pensei sobre tudo isso, sobre cada jantar juntos, sobre cada momento em que pensei que éramos uma família. E sabe o que é o pior? É que ainda sinto falta disso, mesmo sabendo que era falso. Não era falso, disse Cida com paixão, aproximando-se um passo. Os sentimentos eram verdadeiros, a necessidade de proximidade era verdadeira, o amor era verdadeiro. Amor? Ricardo olhou para ela com dureza. De que amor a senhora fala, Cida? Seu nome soou em sua boca como uma acusação. Ela sentiu que estava à beira de um precipício. Poderia dizer a verdade e pular, ou mentir e permanecer segura em seu papel de ajuda. Do meu amor por esta casa, por vocês dois. Ela parou e depois acrescentou baixinho. E do seu amor por seu filho, que não depende se ele está doente ou saudável. E nós? Ele perguntou, levantando-se da cadeira. E o que houve entre nós naquela noite junto à lareira? Cida sentiu o coração bater forte no peito. Era o momento que ela temia e esperava ao mesmo tempo. Não, sei, ela respondeu sinceramente. Não sei o que foi e se tem algum valor agora que tudo desmoronou. Desmoronou porque você não confiou em mim o suficiente para dizer a verdade. Não disse porque tinha medo de perder o que tínhamos. Tinha medo de ficar sozinha. Essas palavras provocaram um silêncio tão profundo que era possível ouvir o tic-tac do relógio do hall e o canto distante dos pássaros lá fora. Então, você ficaria comigo por pena? Por falta de alternativa? Não, ela exclamou, surpresa com a força de suas próprias emoções. Eu ficaria porque me apaixonei por esta casa e pelas pessoas nela. Me apaixonei pelo senhor, Ricardo, e pelo seu filho. E queria proteger esse amor, mesmo que fosse construído sobre bases incertas. Ricardo se aproximou, tão perto que ela sentiu o cheiro de sua colônia e o calor de seu corpo. E quanto ao fato de que eu deveria decidir se quero estar com você ou não,
E quanto ao fato de você ter me tirado o direito de escolha, escondendo a verdade, Cida sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Ricardo tinha razão. Protegendo a todos da dor, ela os privara do direito de tomar decisões conscientes. Me desculpe, ela sussurrou. Pensei que estava fazendo o certo, mas estava errada. Sim, você estava errada. Ricardo virou-se e foi até a janela. E agora não sei em quem posso confiar. Não sei se o que sinto por você é um sentimento verdadeiro ou apenas gratidão pelos cuidados com um filho que não precisava deles. Essas foram as palavras mais cruéis que ela poderia ouvir. Significavam que o que eles haviam construído por meses poderia ser apenas uma ilusão. Entendo, ela repetiu, tentando controlar o tremor na voz. Se o senhor quer que eu vá embora... Não sei o que quero, ele a interrompeu. Só sei que preciso de tempo para repensar tudo do zero, para entender o que é verdadeiro e o que foi apenas um jogo. Cida acenou com a cabeça, embora a palavra jogo atravessasse seu coração como uma faca. Quanto tempo o senhor precisa? Não sei. Ricardo não se virou da janela. Talvez seja melhor se nos afastarmos por um tempo. Isso nos permitirá a todos entender o que realmente queremos. E Gabriel é meu filho. Vou aprender a ser pai dele de novo, pai de um menino que pode andar. Cida sentia seu mundo desmoronar. Tudo pelo que ela havia trabalhado por anos, tudo o que ela havia amado estava sendo esquecido. Entendo, ela repetiu porque não tinha outras palavras. Quando ela saía da biblioteca, Ricardo finalmente se virou. Cida, ele chamou baixinho. Isso não significa que tudo isso não significou nada. Mas ela já não ouviu essas palavras. Ela caminhava pelo corredor em direção ao seu quarto, onde iria empacotar a vida que se revelou apenas um sonho. Cida arrumava suas coisas na velha mala que havia trazido para aquela mansão 15 anos antes. A ironia queria que tudo o que ela possuía coubesse na mesma bagagem de então. Alguns vestidos, uma foto dos pais, um livro de orações e uma correntinha de prata da avó. 15 anos de vida naquela casa não deixaram vestígios materiais, como se ela fosse apenas um fantasma que vivia em paredes alheias. Atrás da porta, ela ouvia passos leves. Era Gabriel andando pelo corredor, muito assustado para bater, mas muito desesperado para ir embora. Desde que Ricardo anunciou que Cida teria que deixar a casa por um tempo, o menino a seguia como uma sombra, como se cada momento sem ela pudesse ser o último. Dona Cida, a voz baixinha dele finalmente soou de trás da porta. Entre, Gabriel. O menino entrou devagar. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Sentou-se na beira da cama, observando-a dobrar as últimas roupas. A culpa é toda minha, ele disse com a voz embargada. Se eu tivesse contado a verdade antes... Não, meu... Gabriel! Cida parou de arrumar e sentou-se ao lado dele. Não é sua culpa. Cada um de nós tomou suas decisões. Cada um de nós cometeu erros. Mas o pai está bravo com a senhora por algo que eu fiz. Isso não é justo. Cida o acariciou nos cabelos. Um gesto que ela havia feito centenas de vezes, mas que agora parecia cheio de despedida. Seu pai não está bravo. Ele está ferido e perdido. Precisa de tempo para entender seus sentimentos. E se ele decidir que não nos ama? Perguntou Gabriel, sua voz tão baixa que ela mal a ouvia. Aquela pergunta atravessou o coração de Cida como um raio. Não apenas porque expressava seu maior medo, mas porque mostrava o quão profundamente aquele menino de 12 anos entendia a situação. Seu pai te ama, Gabriel. Isso nunca vai mudar. E a senhora? Cida não respondeu imediatamente. Ela mesma não sabia a resposta para essa pergunta. Não sei, ela admitiu finalmente. Talvez o que ele sentia fosse apenas gratidão. Talvez... Não, Gabriel pulou. Eu vi como ele a olhava.
Aquilo não era gratidão. Era amor, amor verdadeiro. Como você pode saber? Porque ele olhava para a mãe da mesma forma. O menino enxugou o nariz na manga. E depois, após a morte dela, pensei que ele nunca mais olharia para alguém assim. Mas então, a senhora chegou. As palavras de Gabriel trouxeram à memória a última conversa com Ricardo. Suas palavras sobre não saber o que era verdadeiro. Talvez ele realmente estivesse apenas grato pelos cuidados que ela proporcionava ao filho dele. Gabriel, crescer também é aprender sobre decepções. Às vezes, as pessoas que amamos não podem estar conosco, por diversos motivos. Mas a senhora ama o pai, não ama? Cida olhou para seus olhos sábios e cheios de esperança, e pela primeira vez em muitos dias, sentiu-se pronta para dizer toda a verdade. Sim, ela sussurrou. Eu o amo muito. Então por que a senhora desiste? Não desisto. Eu o deixo tomar a decisão. Se eu voltar, quero saber que é porque ele me quer, e não porque se sente obrigado. Gabriel permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para suas mãos. Dona Cida, se o pai decidir que quer de volta, a senhora volta. Se ele realmente quiser, sim, eu volto. E a senhora vai ser minha mãe? Aquela pergunta foi como um golpe no coração. Cida abraçou o menino e o apertou forte. Já sou, meu Gabriel. Aconteça o que acontecer, sempre vou te amar como um filho meu. Eles choraram juntos, abraçados na cama do quarto que em algumas horas estaria vazio. Gabriel chorava como uma criança cujo mundo desmoronava, e Cida como uma mulher que perdia tudo o que amava. A senhora me promete uma coisa? Perguntou Gabriel quando as lágrimas finalmente cessaram. O quê? Que a senhora não vai desaparecer completamente, que eu poderei vê-la às vezes. Cida sabia que isso poderia ser cruel para os dois, mas não podia negar a essa criança aquela única coisa. Prometo, encontrarei uma maneira de nos vermos. Quando Gabriel saiu, Cida terminou de arrumar as coisas em silêncio. A última coisa que ela colocou na mala foi uma pequena figura de anjo que Gabriel havia feito para ela nas festas. Era a única lembrança daquela casa que ela levava consigo, um símbolo de um amor que talvez fosse verdadeiro, mesmo que todo o resto tivesse se mostrado uma ilusão. Ao entardecer, Ricardo bateu à sua porta. Quando ela abriu, ele estava no corredor com as chaves do carro na mão. Eu levo a senhora, ele disse baixinho. Não precisa. Eu pego um ônibus. Por favor. Havia um pedido em sua voz. É a última coisa que posso fazer pela senhora. Durante a viagem pelas ruas noturnas de Gramado, nenhum dos dois falou. A cidade piscava pelas janelas como um conjunto de memórias. Ali a loja onde ela comprava legumes para a sopa favorita dele. Ali o parque onde ele às vezes passeava com Gabriel. Quando pararam em frente ao seu antigo apartamento, Ricardo finalmente falou. Cida, se eu pudesse voltar no tempo e começar tudo de novo, eu faria diferente. Eu também, ela respondeu baixinho. Talvez um dia estejamos prontos para tentar novamente. Sem segredos desta vez. Foi uma faísca de esperança na escuridão, mas Cida não ousou acreditar nela. Talvez, ela disse apenas. Ao sair do carro, Ricardo tocou sua mão. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo, por cada dia. E então ele foi embora, deixando-a sozinha na rua vazia, com uma mala cheia de uma vida que havia terminado. Josefa Santos estava na cozinha da mansão dos Camargo, tentando entender como preparar o café da manhã para dois homens que pareciam viver em mundos diferentes sob o mesmo teto. Nas 2 semanas desde a partida de Cida, a casa se tornou um lugar onde pai e filho se cruzavam como estranhos, cada um imerso em sua própria tristeza. Josefa era uma mulher severa, de 60 anos, que durante toda a vida zelou pela ordem e pelo bom comportamento. Ricardo a contratou como ajuda temporária,
Mas no primeiro dia, ela já sabia que seria o maior desafio de sua carreira. A casa sem Cida era como um corpo sem alma. Tudo funcionava, mas nada vivia. Gabriel andava pela casa como um pequeno fantasma. Sua alegria pela recuperação da saúde foi completamente abafada pela desintegração da família que ele amava. Ricardo saía para o trabalho cedo e voltava tarde, evitando qualquer conversa com o filho. E ela, Josefa, estava entre eles como uma ponte que ninguém queria atravessar. "Onde está a dona Cida?" perguntou Gabriel certa manhã, pela 100ª vez na semana. "Você sabe onde ela está?" respondeu Josefa, servindo-lhe leite. "Ela mora no apartamento antigo dela. Mas por que ela não pode voltar?" Josefa suspirou. Ao longo dos anos trabalhando em diferentes casas, ela aprendeu a não se envolver em assuntos de família, mas este caso era excepcional. Ela observava essa família há 2 anos, quando Ricardo às vezes a chamava para ajudar na ausência de Cida. Ela viu como aquela mulher animou a casa, como fez com que o homem e o menino voltassem a ser uma verdadeira família. "Porque os adultos às vezes são bobos", ela disse finalmente, "e pensam que podem viver sem as coisas que amam." "E talvez ele não a amasse?" "Ah, amava." Josefa sentou-se em frente ao menino. "Eu o vi como ele a olhava quando pensava que ninguém via. Mas os homens têm um jeito estranho de mostrar amor. Às vezes fogem dele quando mais têm medo. Então o que devo fazer?" "Nada. Você tem que deixar seu pai chegar sozinho à conclusão do que ele perdeu." Mas Josefa sabia que Ricardo não chegaria a isso, sozinho. Vendo-o diariamente, observando seus olhos vazios e movimentos mecânicos, ela entendia que aquele homem se afogava em tristeza e orgulho. Ele precisava de alguém que o sacudisse com força e o colocasse cara a cara com a verdade. Naquele mesmo dia, quando Ricardo voltou do trabalho, Josefa o esperava no hall com uma mala na mão. "O que isso significa?" ele perguntou, surpreso. "Estou indo embora", ela disse secamente. "Não consigo trabalhar em uma casa onde todos são infelizes por sua própria tolice." "Dona Josefa..." "Não!" Ela ergueu a mão, interrompendo-o. "Por 2 semanas, observo o senhor e seu filho destruírem suas vidas por orgulho. Seu filho chora todas as noites, sentindo falta da mulher que ele considera mãe. E o senhor anda pela casa como um zumbi, fingindo que se pode viver sem coração." Ricardo recuou um passo, surpreso com a franqueza dela. "É complicado." "De jeito nenhum." Josefa colocou a mala no chão com um baque alto. "É muito simples. O senhor ama essa mulher ou não?" "Isso não importa." "Claro que importa." Josefa se aproximou e sua voz ficou mais áspera. "Eu o conheço há 2 anos, Ricardo Camargo. Eu o vi antes e depois dela. Sem Cida Medeiros, o senhor é uma sombra de homem." Ela não confiou em mim. "E o senhor confiou nela?" Ela o interrompeu. "O senhor disse a ela que a amava, que queria estar com ela, ou apenas a deixou adivinhar o que sentia?" Ricardo ficou em silêncio, mas Josefa viu em seus olhos que ela havia acertado em cheio. "Essa mulher cuidou de sua casa e família por 15 anos. Ela dedicou sua vida para que vocês fossem felizes. E quando se viu em uma situação difícil, quando teve que escolher entre a sua felicidade e o bem de uma criança, ela escolheu o que considerava certo. E o senhor a pune por isso?" "Eu não a puni. Puniu e pune seu filho, que já perdeu uma mãe e agora perde a segunda por sua tolice." Aquelas palavras atingiram Ricardo como um tapa. Josefa viu como ele encolhia, como se só agora entendesse a plenitude de seu erro. "O que devo fazer?" ele perguntou baixinho. "Como posso consertar algo que estraguei tanto?" "Primeiro, o senhor precisa decidir se a quer de volta. Realmente quer, não por obrigação ou pena, mas por amor." "Eu quero."
A resposta veio tão rapidamente que ele se surpreendeu. Quero tanto que não consigo dormir, comer ou pensar em mais nada. Então por que o senhor não luta por ela? Ricardo sentou-se na cadeira do hall, escondendo o rosto nas mãos. Porque tenho medo de que seja tarde demais, que eu a tenha machucado tanto que ela nunca me perdoará. Josefa se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. O amor não tem prazo de validade, Ricardo, mas tem prazo para agir. Cada dia que o senhor perde é um dia a menos de felicidade para todos vocês. E se ela não me quiser de volta? O senhor só vai saber se tentar. Josefa pegou a mala. E agora eu realmente estou indo embora. Voltarei quando nesta casa reinar o amor em vez da tristeza. Ao sair, ela parou na porta. Ah, e mais uma coisa. Seu filho também precisa de um pai que saiba perdoar. Ele aprenderá com o Senhor como tratar as pessoas que o decepcionam. O Senhor quer que ele aprenda que o amor desaparece quando alguém comete um erro. Após sua saída, Ricardo ficou sozinho no hall, cercado pelo silêncio de uma casa que havia deixado de ser um lar. Lá em cima, ele ouvia os passos suaves de Gabriel, o menino que recuperara a capacidade de andar, mas perdera a fé de que o amor pode ser mais forte que os erros. Pela primeira vez em 2 semanas, Ricardo sabia o que precisava fazer. A questão era se ele teria coragem de fazê-lo. Cida vivia em seu antigo apartamento, como em um museu de seu próprio passado. Cada objeto a lembrava dos tempos antes da mansão dos Camargo, de uma vida que agora parecia pálida e plana, como uma fotografia em preto e branco. Os pequenos cômodos, que antes eram seu mundo inteiro, agora pareciam uma prisão cheia do eco de sua própria solidão. Todos os dias, ao amanhecer, ela saía de casa em busca de trabalho. Por 3 semanas, visitou dezenas de casas onde precisavam de ajuda, mas em nenhum lugar conseguia ficar mais do que alguns dias. Nada parecia certo. Aquela família era muito barulhenta, aquela muito calada. As crianças ali eram mal educadas. Aqui os donos da casa a tratavam como um móvel. Nada lembrava o calor e a proximidade aos quais ela se acostumara por 15 anos. À noite, ela sentava-se à mesa da cozinha e escrevia cartas que nunca enviava. Para Ricardo, cheias de amor e saudade. Para Gabriel, cheias de promessas de que nunca o esqueceria. Às vezes, ela escrevia para si mesma, tentando entender quem era ela fora daquela casa, fora do papel que desempenhara por tantos anos. Naquele dia, ao voltar de mais uma entrevista de emprego frustrada, ela encontrou à porta de seu apartamento uma pequena mulher de cabelos escuros, que parecia ter mais de 70 anos, mas tinha nos olhos um brilho de vitalidade juvenil. Dona Cida Medeiros? Perguntou a desconhecida. Sim, sou eu. Por acaso nos conhecemos? Sou Laura Camargo, avó de Gabriel. Cida sentiu o coração parar no peito. Era a mãe de Ricardo, a mulher sobre quem ela ouvia nas histórias, mas que nunca havia conhecido. Por favor, entre. Ela gaguejou, abrindo a porta do apartamento. Obrigada. Temos assuntos muito importantes a discutir. Dona... Laura sentou-se à mesa da cozinha com a graça de uma dama acostumada a que qualquer lugar se tornasse elegante com sua presença. Ela examinou o apartamento com um olhar atento e então focou sua atenção em Cida. A senhora sabe por que vim? Acho que sim. Meu filho é um idiota, meu neto chora toda noite e eu sou velha demais para assistir a tal desperdício de felicidade. Essas palavras, proferidas com a franqueza própria de mulheres que viveram muito, surpreenderam Cida com sua sinceridade. Dona Laura, por favor, me ouça, minha filha. A mulher mais velha inclinou-se sobre a mesa. Eu conheço a história da minha família. Sei que meu filho, desde a morte da esposa, vive como um homem que esqueceu o que é a felicidade. Também sei que a senhora, por 15 anos, foi o coração desta casa.
Isso é passado. Que bobagem! Exclamou Dona Laura, usando uma palavra que soou estranha na boca da elegante senhora. Isso é presente e futuro. Gabriel me contou tudo, sobre seu segredo, sobre como a senhora o protegeu, sobre como o pai dele reagiu. Cida sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos ao lembrar do menino. Como ele está? Horrível. Anda pela casa como um pequeno fantasma. Recusa-se a comer, não quer brincar, não dorme. Sente sua falta como da mãe que a senhora foi para ele. E Ricardo? Dona Laura suspirou profundamente. Meu filho sempre foi teimoso, mas nunca foi burro. O que ele está fazendo agora é pura burrice. Ele a ama. Vejo isso pela forma como ele pronuncia seu nome, como ele evita qualquer conversa sobre o assunto. Mas seu orgulho não o deixa admitir que cometeu um erro. Talvez ele não tenha cometido. Talvez ele apenas tenha entendido que o quê? Que ele não a ama. Dona Laura olhou para ela com dureza. Minha filha, estou neste mundo há 78 anos. Eu vi o amor verdadeiro e vi a falta dele. O que meu filho sente por você é amor verdadeiro. O problema é que ele é um covarde. Cida ficou em silêncio, sem saber como responder a uma avaliação tão direta. O que a senhora sente pelo meu filho? Perguntou Dona Laura diretamente. Eu o amo, respondeu Cida sem hesitação. Eu os amo os dois, mas não posso forçar ninguém a... Não precisa forçar ninguém, só precisa dar a eles a chance de corrigir os erros. Como? Dona Laura pegou na bolsa e tirou um envelope. Daqui a uma semana, no domingo, Gabriel completa 13 anos. Serão seus primeiros anos desde que ele pode andar. Ele planeja uma pequena festa, só a família e alguns amigos. Isso é lindo, mas... Especialmente para a senhora, ele pediu que preparassem coxinhas de bacalhau. Como a senhora fazia, Cida sentiu o coração apertar de amor por aquele menino corajoso, que mesmo em sua tristeza pensava nela. Mas o pai dele não vai querer me ver lá. O filho não contou ao pai que a convidou. Nos olhos de Dona Laura brilhou um sorriso brincalhão. Será uma surpresa. Não posso simplesmente... A senhora pode e deve. Esse menino precisa de sua presença no dia mais importante de sua vida. E meu filho precisa de uma lição para admitir seus sentimentos. Dona Laura levantou-se, endireitando sua pequena silhueta. A festa começa às 4. A senhora trará as coxinhas e será tratada como um membro da família, o que a senhora sempre foi. E se Ricardo, se ele me expulsar? Então ele terá que fazer isso na frente de toda a família e amigos, e eu acredito que ele não é tão burro. Na porta, Dona Laura parou e olhou para Cida com carinho. Minha filha, às vezes precisamos lutar pelo que amamos. Não porque temos garantia de vitória, mas porque algumas coisas valem o risco. Quando a senhora se foi, Cida ficou sentada na cozinha por um longo tempo, segurando o envelope, com o convite. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma faísca de esperança. Talvez realmente fosse hora de parar de se esconder e começar a lutar por sua felicidade. O domingo chegou com um sol ameno de outono que fazia a mansão dos Camargo parecer saída de um cartão postal antigo. Cida estava diante do portão 15 para as 4, segurando nas mãos uma bandeja de salgadinhos caseiros quentinhos e um pequeno pacote lindamente embrulhado para Gabriel. O coração batia tão forte que ela temia que todos o ouvissem. Pelas janelas, ela via que na sala já havia convidados. Algumas crianças da turma de Gabriel, alguns adultos que ela não reconhecia e a silhueta familiar de Dona Laura. Mas ela não via Ricardo nem Gabriel. Antes que ela pudesse tocar a campainha, a porta se abriu e na soleira estava o próprio herói do dia. Gabriel parecia mais velho, mais maduro, mas em seus olhos ainda morava o mesmo brilho caloroso que ela amara desde os primeiros dias de trabalho naquela casa. Dona Cida, ele exclamou, atirando-se em seus braços com tanta força que ela quase derrubou a bandeja. Eu sabia que a senhora viria.
Sabia. Feliz aniversário, meu Gabriel. Ela sussurrou, abraçando-o forte. Meu menino corajoso. O pai não sabe que eu a convidei, ele disse baixinho. A vovó me ajudou, mas ele não vai conseguir não deixá-la entrar na frente de todo mundo, não é? Cida olhou para o rosto dele, jovem, mas marcado por uma sabedoria que pertencia a crianças que tiveram que entender cedo demais as complicações do mundo adulto. E se ele ficar bravo? Então, ele vai ter que ficar bravo. Gabriel endireitou os ombros com uma determinação que a lembrou de seu pai. É meu aniversário e quero que a senhora esteja comigo. Na sala, Ricardo estava perto da janela, conversando com um dos pais das crianças, quando ouviu uma risada familiar. Ele se virou e a viu. Cida, ajoelhada ao lado de Gabriel, ajudando-o a desembrulhar os presentes. O mundo parou por um momento. Ela parecia a mesma de sempre, talvez um pouco mais magra, com olheiras de cansaço. Mas ainda era a mesma mulher sem a qual aquela casa deixara de ser um lar. Ela usava o mesmo vestido azul que vestia na primeira véspera de Natal deles juntos, e o mesmo sorriso delicado que ele amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Como ela veio parar aqui? Ele sussurrou para a mãe, que de repente apareceu ao seu lado. Gabriel a convidou, e eu entreguei o convite a ela, respondeu Dona Laura calmamente. É aniversário dele, Ricardo. Ele tem o direito de ter as pessoas que ama por perto. Mãe, não. Dona Laura levantou a mão. Você não vai fazer cena na frente das crianças. Comporte-se como um adulto. Ricardo observava. Gabriel mostrara a Cida o presente que havia recebido de um colega de turma. Um novo kit de desenho. O menino irradiava felicidade, estava mais vivo do que em todas as semanas após a partida dela. Veja, sussurrou Dona Laura, a primeira alegria verdadeira no rosto dele em um mês. Em certo momento, o olhar de Cida percorreu a sala e parou nele. Por um instante, eles se olharam através da sala cheia de pessoas e todas as conversas, todos os sons da brincadeira desapareceram ao fundo. Nos olhos dela, ele viu o mesmo amor que amava, mas também a dor que ele lhe havia causado. Cida foi a primeira a desviar o olhar, voltando a conversar com as crianças. Mas Ricardo permaneceu ali, paralisado por suas próprias emoções. Pai! Gabriel correu até ele, puxando-o pela mão. Vem, vê o que a dona Cida me trouxe. Ele não teve escolha. Aproximou-se da mesa onde estava o presente desembrulhado. Uma linda miniatura artesanal de árvore de Natal, de madeira pintada à mão, com pequenos enfeites que se moviam. Eu fiz isso à noite, disse Cida baixinho, sem olhá-lo. Pensei que você poderia adicionar novos enfeites a cada ano. É o presente mais lindo que já ganhei, disse Gabriel, e em sua voz havia lágrimas de felicidade. Hora do bolo! Exclamou Dona Laura, quebrando o silêncio tenso. Quando os convidados se reuniram ao redor da mesa, Gabriel soprou as velas, desejando baixinho algo que ninguém ouviu, mas todos os adultos na sala podiam adivinhar. Depois de cortar o bolo, as crianças saíram para o jardim e alguns adultos se espalharam por outros cômodos. Cida começou a arrumar a mesa, fazendo-o automaticamente, como há anos. Não precisa, disse Ricardo aproximando-se. Você não é mais... Eu sei quem não sou, ela o interrompeu baixinho. Mas Gabriel é meu filho, independentemente de tudo, e quero ajudar em seu aniversário. Eles estavam lado a lado à mesa, arrumando a louça em um silêncio que estava cheio de todas as palavras que não conseguiam dizer. Obrigado, disse Ricardo finalmente. Pelo presente, por ter vindo, por fazer ele sorrir de novo. Ele te ama, respondeu Cida. Te ama incondicionalmente. Não tenha medo desse amor. Cida, ele começou, mas
Nesse momento, Gabriel entrou correndo na sala com outras crianças. Dona Cida, será que a senhora pode ficar para o jantar? Por favor, é meu aniversário. Todas as crianças começaram a ecoar seu pedido e Cida olhou para Ricardo, buscando uma resposta em seus olhos. Se você quiser ficar, ele disse baixinho. Eu gostaria muito. Foram as primeiras palavras próximas de um pedido de desculpas, os primeiros sinais de que ele talvez a quisesse de volta. Cida acenou com a cabeça, não confiando em sua própria voz. É como se tudo tivesse voltado ao normal, disse Gabriel, abraçando os dois, como uma família de verdade. E assim, cercados pelo riso das crianças e pela bênção de Dona Laura, eles começaram o primeiro passo em direção à cura do que havia sido quebrado. O ano passou como a mais linda das canções de Natal, cheio de notas quentes, acordes harmoniosos e uma melodia que ficaria para sempre no coração. Uma manhã de dezembro envolvia a mansão dos Camargo com a luz delicada do sol de verão, e da chaminé subia a fumaça que anunciava o calor que esperava lá dentro. Cida estava na cozinha preparando a massa para os bolinhos, mas desta vez não estava sozinha. Ao seu lado, em um banquinho alto, sentava-se Gabriel, agora com 14 anos, e a ajudava a moldá-los. Seus movimentos eram seguros, cheios da prática adquirida em meses de culinária juntos. Lembra da primeira vez que tentei fazer bolinhos? Ele perguntou, sorrindo com a lembrança. Tudo desmoronava. Lembro, mas também lembro que você não desistiu. Ela respondeu ajeitando o avental dele, assim como não desistiu quando teve que contar a verdade ao pai. No ano que se passou desde o inesquecível aniversário, muita coisa mudou naquela família. Ricardo passou a trabalhar em período reduzido, dedicando mais tempo em casa. Gabriel foi para uma escola comum, fez novos amigos e, acima de tudo, começou uma terapia que o ajudou a entender que o amor dos pais não dependia de ele ser alguém que precisava de ajuda. Cida voltou para a mansão, mas não como empregada doméstica. Ricardo a convidou para se tornar coproprietária da empresa familiar, onde sua sensibilidade artística e sua habilidade de criar calor encontraram nova aplicação no design de enfeites de Natal. A empresa registrou o melhor ano de sua história, quando Cida começou a adicionar aos projetos tradicionais um elemento de calor doméstico que os clientes sentiam até pelos catálogos. "Onde está o pai?" perguntou Gabriel, olhando em direção à porta. "No jardim. Está preparando uma surpresa." De fato, Ricardo havia passado a manhã inteira no jardim, decorando o carvalho com luzes de LED que ele mesmo programou para criar padrões que lembravam seus antigos projetos de enfeites de Natal. Mas não era tudo. Ao cair da noite, toda a família saiu para o jardim. Gabriel segurava uma vela acesa na mão e seus olhos brilhavam de excitação. Ele sabia dos planos do pai e mal conseguia esconder a alegria. "Cida", disse Ricardo, virando-se para ela debaixo da árvore iluminada. "Há um ano, eu te perguntei algo, e você disse para eu perguntar de novo em um ano." Cida sentiu o coração bater mais rápido. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas ainda estava animada como uma adolescente. "Eu lembro." Ricardo ajoelhou-se na grama, tirando uma pequena caixa de veludo. "Durante este ano, aprendi o que é o amor verdadeiro. Aprendi que não é necessidade ou gratidão, mas uma escolha que fazemos a cada dia. A escolha de ser melhor para alguém que amamos." Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas bonito, com um pequeno diamante cercado por pequenos rubis. "Cida Medeiros, você quer se casar comigo? Você quer ser a mãe do meu filho? Você me permite amá-la todos os dias pelo resto da minha vida?" Cida olhou para o homem ajoelhado, para o menino que a olhava com o amor de uma criança que finalmente teria uma família completa, para a casa que se tornara seu lugar na terra. "Sim", ela sussurrou e então mais alto. "Sim, sim."
Sim. Enquanto Ricardo colocava o anel em seu dedo, Gabriel acendeu uma longa corrente de luzes que envolveu toda a árvore como um casulo de luz. No mesmo instante, as luzes brilhavam, como se o céu quisesse abençoar aquele momento. Será o casamento mais lindo da história, disse Gabriel, abraçando os dois. E as festas mais lindas? Já são as mais lindas, respondeu Cida, olhando para as luzes na árvore, que se refletiam na grama como milhares de pequenas estrelas. Pela primeira vez, sinto que realmente pertenço a este lugar. Você sempre pertenceu, disse Ricardo, beijando-a sob o carvalho iluminado. Desde o primeiro dia. Naquela noite, enquanto estavam sentados junto à lareira, planejando o casamento e o futuro, Gabriel trouxe o velho álbum de fotos. Quero mostrar uma coisa a vocês, ele disse, abrindo-o na última página. Havia ali um esboço, um lindo desenho retratando os três sob a árvore de Natal, desenhado em segredo um mês antes. Eles todos, de mãos dadas, sorrindo felizes. Este é o meu maior sonho, disse Gabriel, e acabou de se realizar. Enquanto Cida se aninhava para dormir naquela noite, no quarto que em breve dividiria com o marido, ela olhou pela janela para o jardim. A árvore ainda brilhava na escuridão e sua luz se refletia nas janelas da casa, fazendo com que toda a mansão parecesse um farol, um sinal para todas as almas perdidas, de que existem lugares onde o amor vence a solidão. Em um ano, ela seria a Senhora Camargo. Em um ano, Gabriel teria a mãe que ele amava. Em um ano, aquela casa estaria cheia de risos, calor e talvez mais. Alguns pares de pés pequenos correndo pelos corredores. Mas já agora, naquela mágica noite de dezembro, tudo estava exatamente como deveria ser. Afinal, todos encontraram seu lugar naquela família incompleta, complicada, mas verdadeiramente amorosa. Na janela estava uma pequena figura de anjo que Gabriel havia feito para ela nas primeiras festas naquela casa. Um anjo que lembrava que os milagres realmente acontecem, não porque caem do céu, mas porque as pessoas os criam, uns para os outros, dia após dia, perdão após perdão, amor após amor. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.